paz, amada igreja. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. É sempre uma grande alegria pisar esse lugar, né? É sempre emocionante. Glória a Jesus por isso, né? É tão bom saber que aqui tem pessoas que estão permanecendo firmes com Jesus. Amém? Meu esposo esteve na parte da manhã ministrando aqui uma palavra e ele saiu mais edificado. Chegou em casa feliz de saber que houve um número bom de pessoas batizando, né, bispo? E isso é glorioso. O Espírito Santo está trabalhando. Amém? É obra do Espírito. Crescimento de igreja é obra do Espírito Santo. Nós só somos servos, né, pastora? Só servos. Mas o crescimento vem de Deus. Um planta, outro colhe. Um fala de Jesus, outro faz uma visita, um intercede. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É maravilhoso isso. Amém? Alguns aqui que me conhecem há muitos anos. Quantos aqui me conhecem há muitos anos? Vários. Alguns me deram um título uma vez assim, a pastora é brava, ela é, né? E eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero manifestar teu amor, né? Eu sei que Deus é Pai, é amoroso. Às vezes Ele dá uma palavra de disciplina para nós, de direção. Mas aí Deus colocou algo muito gostoso no meu coração, né? Graças a Deus. Algo que vai trazer um consolo para nós. Eu penso que a igreja de Jesus nesses dias está precisando muito de consolo. Quem está precisando de consolo aqui? Porque a luta está grande, né? A bispa até falou agora há pouco ali comigo, né? Que a gente passa por muitas lutas, né? Que a gente tem lutas. Realmente a gente tem muitas lutas. Mas com as lutas, Deus também traz o consolo. Deus traz a força. Deus traz o refrigério. Né? Deus traz o ânimo que nós precisamos, porque nós estamos numa caminhada, estamos indo para a nossa Canaã celestial, e estamos peregrinando, nós não somos daqui, e às vezes as circunstâncias, as lutas, as provas tentam nos ofuscar, mas glória a Deus, porque Jesus reina, e Jesus brilha, e a palavra de Deus é fiel, e Deus diz na sua palavra que jamais nos deixará. Ele sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós vamos ministrar um pouquinho a palavra, o título é Paternidade Espiritual, Deus um Pai Provedor. Amém? Você possa abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, a partir do verso 11. Lucas 11, 11. Nem vou abrir a minha Bíblia, que eu já tenho aqui na minha apostilazinha. Mas se você quiser abrir a sua. Deus é um Pai provedor. Pastor Edson estava aqui falando, né? Deus nos supre em tudo. Ele cuida de todas as coisas na nossa vida. É verdade. E é verdade. E quando o pastor Edson falou isso aqui na oferta, só veio confirmar aquilo que o Senhor estava colocando ao meu coração. Então aqui diz em Lucas capítulo 11, verso 11 ao 13, e qual é o pai de entre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Quantos dizem glória a Deus? A dádiva maior que um crente tem, depois da salvação, e olha que a salvação depende dele também, é o Espírito Santo. É a maior bênção que nós podemos ter aqui na terra, porque Jesus foi e deixou o Espírito Santo conosco. Essa é a maior dádiva. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Amém? Então aqui, Lucas está dizendo,
né? E qual o pai de entre vós que, se o filho pedir um pedaço de pão, ele vai dar uma pedra? Quem é pai aqui? Vários. Mães, né? Avós, quase todos. Se o seu filho te pedir um pedaço de pão, jamais você vai dar uma pedra. Você vai lá no quintal pegar uma pedra e dar para ele mastigar. Não, você vai procurar um pãozinho. E você vai procurar um pãozinho de preferência macio. E se ele gosta de um pão bem tostadinho, você vai colocar no forno, vai passar uma manteiga, não é? Estou falando de coisas simples. Nunca você vai dar uma pedra porque você ama seus filhos. E aqui há essa comparação nesse versículo. Se nós que somos maus, porque nós não somos bons por nós mesmos, né? Nós que somos maus, podemos e sabemos e queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo? E tem mais outro versículo em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, aleluia, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Gente, isso aqui é glorioso demais. Quem acha que isso é glorioso, diga glória a Deus bem alto. Aleluia, tem varões fortes aqui, glória a Deus. Gente, isso é glorioso. Se Deus, olha, Ele já deu o melhor que Ele tinha, Ele deu o Senhor Jesus Cristo. E a palavra está dizendo que juntamente com Ele nos dará todas as coisas. O primeiro versículo de Lucas 11 diz que Ele nos dará o Espírito Santo. E agora diz que nos deu Jesus e juntamente com Jesus nos dará todas as coisas. Todas as coisas que nós necessitamos. Deus, Pai, é provedor. Ele nos supre. Diga, Deus, o meu Deus é meu Pai. Não, mas fala gostosamente. Deus, o meu Deus é o meu Pai. Gente, isso é maravilhoso. Dá vontade de ficar falando isso assim, ó, sem parar. Deus é o meu Pai. A palavra de Deus usa uma frasezinha: Abba, Pai, papaizinho. Amados, tem uma coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas, e amados irmãos, é fortalecer em nós a identidade de filhos de Deus. O diabo vai tentar sempre tampar a nossa mente para não entendermos que nós somos privilegiados, que nós somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: todos aqueles que conhecem Jesus, que confessam Jesus como Senhor, se tornam filhos de Deus. Se você aceitou Jesus na sua vida, se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você é filha e filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Você quer uma cura para a sua autoestima? Nós precisamos, porque somos muito atacados nas emoções. Se tem uma terapia maravilhosa para a autoestima, é declarar a palavra de Deus. Porque o diabo, ele ataca as nossas mentes para que nós sintamos sozinhos, sintamos como pessoa órfã. Nós não somos órfãos, nós somos adotados. Mas essa adoção é muito mais do que isso. É uma filiação profunda de Deus, porque Ele nos amou tanto, 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 que deu o seu Filho Jesus por nós. Está disposto a nos abençoar, está disposto a nos dar o melhor. O melhor. Aleluia. Nós precisamos firmar a nossa identidade como filhos de Deus. Nós precisamos buscar graça em Deus para nos alimentarmos da palavra e declararmos a palavra. Então dizer: eu sou filho de Deus. Quando você fala isso, há no mundo espiritual uma reação tremenda. O inferno não suporta quando um crente entende a sua filiação em Deus.
O diabo não suporta, ele treme, os demônios fogem quando nós declaramos a nossa filiação. Eu sou filho de Deus, eu sou filha. Jesus pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário. Jesus deu seu sangue santo e puro para que hoje eu tivesse essa identidade firmada. Diga assim: a minha identidade está firmada em Cristo. Eu sou filha de Deus. E Ele não nos dará todas as outras coisas. Nos dá o seu Filho, nos dá o Espírito Santo e nos dará todas as coisas que precisarmos. Eu não sei qual é a sua carência essa noite. Nós somos carentes. Nós somos seres carentes. Carentes da glória de Deus. Carentes de suprimento financeiros. Carentes de cura emocional. Carentes de ânimo. Carentes para que a nossa fé seja fortalecida. E Deus é poderoso para cuidar disso tudo. Aleluia. Diga: Deus é poderoso para cuidar de tudo na minha vida, porque Ele é meu Pai. Eu não tive pai biológico, assim, tive, né? Mas ele faleceu quando eu tive 1 ano. Meu pai era missionário, trabalhava na Missão Novas Tribos do Brasil, morreu no campo missionário. Não propriamente no dia ele estava entre os índios, mas ele trabalhava com os índios, estava numa igreja, servindo ao Senhor. E quando meu pai faleceu, minha mãe ficou grávida da minha irmã mais nova, com uma mais velha, um outro filho mais velho, e eu com 1 aninho de idade. E depois de 5 anos ela se casou de novo. Muitos aqui conhecem a minha história, meu testemunho. Para a glória de Deus, Deus tem restaurado. Mas foi muito difícil, sabe, não ter pai biológico. E ainda por cima ganhei um padrasto que veio de bandeja do inferno, sabe, para detonar a minha vida e a vida dos meus irmãos. E quando eu comecei a entender as coisas do Espírito, comecei a buscar a Deus, Deus restaurou em mim, tem restaurado dia a dia, essa identidade de filha de Deus. Você pode não ter tido um pai biológico bom, ou talvez tenha, talvez alguns aqui tiveram o privilégio de ter um pai bom, suprindo, cuidando, protegendo, né? Mas muitos não. Mas mesmo que você tenha tido um pai bom, que tenha suprido você, que tenha cuidado de você, ainda temos carências que um pai humano jamais vai suprir. Mas Deus foi trabalhando e tem trabalhado na minha vida e mostrado que Ele é um pai amoroso, um pai bom, um pai misericordioso, gracioso, que nos ama. Se nós entendermos o amor de Deus. A maior revelação de um crente é entender o amor de Deus. É entender o amor de Deus. Aleluia. Uma das promessas mais extraordinárias que nós vemos na palavra de Deus está em Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Quando o apóstolo Paulo faz uma declaração, e essa declaração, muitos crentes gostam de fazê-la. Quem aqui gosta de falar esse versículo? Eu amo, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, e geralmente eu trago para a minha pessoa, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou às vezes eu falo: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Quem é que gosta de falar esse versículo? Gosta? Eu amo, bispa. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Mas é interessante que quando a gente olha esse versículo, é muito importante a gente dar uma visão panorâmica do texto,
para entendermos melhor essa promessa de Deus, que é uma promessa, amém? Então, quando a gente olha o contexto, né, deixa de olhar isoladamente o versículo e ver por que que Paulo falou isso, como foi, que situação foi que ele falou isso. Ah, está ali, né? Está ali. O meu Deus suprirá todas as necessidades. Vai voltar. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Mas Paulo, aqui ele estava dizendo isso, ele liberou essa frase, por quê? Para nós entendermos isso melhor, vamos caminhar em Filipenses, no capítulo 4 mesmo, o versículo 14. Porque essa é uma promessa condicional. Tem uma condição para que ela se cumpra. Qual é a condição? Então, nós vamos ver aqui pelo contexto. Por que ele escreveu isso? Então, ele diz assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí sim ele libera a palavra. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Aí Paulo, em gratidão ao que os irmãos de Filipos fizeram por ele, porque ele estava cheio de gratidão, porque ele foi suprido nas suas necessidades, e ele fala aqui que nada estava faltando, estava até sobejando, e foi a única igreja que o ajudou quando ele estava necessitado. Então ele busca do coração de Deus uma palavra para liberar para os irmãos filipenses. Então ele libera essa palavra que saiu do coração de Deus e que é para nós hoje também uma palavra aceitável. É para nós também, os filhos de Deus. Amém? Mas é uma promessa que não é para qualquer pessoa. Olha aqui para mim. Essa promessa não é para todas as pessoas. Essa promessa é para aqueles que confiam em Deus. Essa promessa é para aqueles que são doadores. A gente vive uma geração hoje tão egoísta, tão egocêntrica, que ninguém quer repartir com ninguém. As pessoas só querem receber. Eu estava conversando com as minhas filhas sobre isso, porque eu observo os meus netinhos, a conduta dos meus netinhos, eu tenho 3 netos, e a forma que os pais agora estão criando, e a forma que eu fui criada, e a forma que criamos os nossos filhos, há uma grande diferença, porque a minha geração, eu estou com mais de 50 anos, tem mais alguém aqui que é meu companheiro de luta? Companheira? Mais de 50 anos? Né? Nós fomos criados assim, você estava sempre se doando. A gente ajudava na tarefa da casa, a gente compartilhava o nosso lanchinho com as pessoas, a gente morava na roça. E quando meu padrasto levava balinhas, sacos de balinha, a minha mãe repartia tudo. Então, ela ia dando pouco a pouco. E, às vezes, quando acabava, ficava uma balinha, ela repartia a balinha para aquele monte de menino. E nós aprendemos isso. Hoje, as crianças recebem, e não sabem compartilhar, não sabem dar. É uma geração que nós temos que abrir os olhos para ter cuidado, como que nós vamos educar essa geração que está levantando agora. E é uma grande responsabilidade nossa, conforme Salmo 78, que nós devemos passar para a próxima geração as maravilhas do Senhor, ensinar a palavra de Deus para eles, ensinar uma conduta cristã para eles. Então, essa geração que está levantando agora precisa muito que nós ensinemos eles a darem. Tem muito brinquedo em casa, divide os brinquedos. Tem muita roupa, oferta. Amém, irmãos? Nós precisamos ser doadores.
E aqui os filipenses receberam essa palavra profética que veio do coração de Deus e passou pela boca do apóstolo Paulo, dizendo que Deus ia suprir, porque eles foram usados por Deus para suprir as necessidades do apóstolo quando ele estava em carência. Aleluia! Estão entendendo agora? Porque a gente fala sempre esse versículo: o meu Deus suprirá as minhas necessidades. Amém, nós temos que declarar isso. Mas eu também preciso ser doador, doadora. Jesus veio para servir, nós temos que servir. Eu estava falando com meu filho, acho que foi ontem, falei: filho, a sua irmã está chegando mais o esposo e as crianças para dormir, e me empresta seu quarto, porque o quarto dele é maior, é uma suítezinha lá. Eu falei: meu filho, vou arrumar esse quarto, então você dorme com sua irmã. E ele balançou a cabeça. Fazer o quê, né, mãe? Eu falei: Jesus veio para servir, e a nossa missão aqui é servir. É uma oportunidade que você está tendo para servir. Amém? É uma coisa simples, mas nós temos que ensinar essa geração, sabe? Que nós viemos para servir, irmãos, para servir. Então esses irmãos foram muito abençoados, amém? Mas aqui nós vemos o apóstolo usando uma expressão que reflete algo muito glorioso. Quando ele começa essa promessa, ele diz assim: o meu Deus. Diga assim: o meu Deus. Isso reflete o nível de intimidade que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor. O meu Deus, um Deus pessoal. Amados, tem uma coisa que é gloriosa, é saber que nós temos um Deus que não é inefável. É um Deus afável, afetivo, amoroso. É um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que quer ter intimidade conosco, que quer ter um relacionamento conosco. Então ele diz, o apóstolo Paulo: meu Deus. E essa expressão, ela é vista na Bíblia 136 vezes. Várias pessoas liberaram essa palavra, o meu Deus, inclusive Jesus Cristo, quando estava andando pela terra. O meu Deus. Amém? E ele diz, suprirá. Quando ele diz essa palavra suprirá, ele está declarando a grandeza de Deus de suprir todos os seres humanos. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes nós achamos que nós podemos suprir as necessidades da nossa família, as necessidades do nosso cônjuge. Não, você pode suprir em algumas coisas, mas nós somos limitados. E às vezes nós ficamos sobrecarregados, pastora Lourdes, cansados, porque nós queremos suprir tudo e todos. Quantos crentes estressados hoje? Quantos crentes cansados, atarefados, como Jesus diz, com sobrecarga? Porque acham que podem suprir todas as necessidades, suas pessoais e a dos outros. Não, nós não podemos. Nós não podemos. Nós precisamos entrar no descanso que Jesus nos chama. Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu acho que grande parte aqui está sentindo assim. Jesus está te chamando para descansar nele. E Jesus está te chamando para você entender uma coisa: você não é Deus, você é filho de Deus. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Há uma diferença aí. Amém? Quem é todo poderoso, soberano, é Ele. É Ele. É Ele que tem poder para tocar naquele seu parente que está nas drogas. É Ele que tem poder para curar aquele que está enfermo na sua família. É Ele que é poderoso para curar as suas enfermidades. É Ele, é Deus que tem esse poder. O poder pertence a Ele, todo o poder pertence a Ele. Então quando Paulo diz Ele suprirá, porque Ele está declarando esse poder que é único de Deus, de suprir todas as coisas em todo o tempo. Para de querer ser Deus, para de querer resolver todos os problemas da sua família. Eu sinto o Espírito Santo me inquietar para dizer isso aqui essa noite. Para.
Sabe, eu estava refletindo essa semana, meu Deus, essa geração é uma geração tão cansada. Sabe por quê? A gente corre tanto atrás das bênçãos. Nós queremos tanto, amados, ser promovidos, ser conhecidos. Nós queremos tanto que as pessoas nos enxerguem, que as pessoas vejam o potencial que nós temos, o valor que nós temos. Com todo carinho pelos coaches, que eu sei que tem coach aqui, né, pastor, mas uma linguagem muito usada hoje pelos coaches, eu não sei se os irmãos usam, mas descubra a versão de você mesmo, a melhor versão de você mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, não é contradizendo, meus amados, não é, mas na direção do Espírito Santo. Nós não temos uma versão melhor de nós mesmos, não temos, sabe por quê? Porque o homem é caído. Dentro de nós vamos encontrar pecado e pecado e pecado. Sabia disso? A melhor versão do homem chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E as pessoas estão cansadas, as pessoas estão afadigadas, porque elas querem ser Deus, elas querem ser hiper conhecidas, elas querem resolver tudo, elas querem ter respostas para tudo. Eu quero te dizer, nós não temos resposta para tudo. Quem tem resposta para tudo é Deus e a sua palavra, mas nós não temos, amados. É por isso que nós estamos cansados e sobrecarregados. Lança sobre o Senhor essa ansiedade, amém? Lança sobre o Senhor, porque Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, aleluia. Então ele usa essa expressão de uma forma maravilhosa. Agora, que necessidades são essas que Deus pode suprir? Diga todas, todas. Físicas. Sabe aquele dia que você está tão cansado, que parece que você não tem força nem para levantar uma perna. Irmãos, tem dia que eu estou quebrada. Meu Deus, sou vó, pastora, dona de casa, esposa, ainda faço artesanato, invento coisas. É tanta coisa, peraí, isso cansa também. Tem dia que você está tão cansada, tão cansada. Aí eu vou para os pés do Senhor, eu oro, falo, Deus, tem misericórdia, renova as minhas forças. Gente, é maravilhoso. No outro dia cedo você está zero bala, né, Fernando? Deus renova, Deus fortalece, Ele nos supre, Ele nos fortalece, aleluia, é Ele, a Ele toda a glória, Ele nos supre, aleluia. Deus está manifestando o seu amor para conosco, dizendo, meus filhos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, irmãos, e é um Pai provedor. Para de se escabelar, vamos parar com isso. Tem alguém da sua família que está longe de Deus? Essa semana, eu estava orando para um ente querido que está distante de Deus. E eu tenho orado. Chego diante de Deus e falo assim, Senhor, não tenho mais argumento. Não, o que eu falo? Senhor, toca, Senhor, transforma. E aí estava ali naquele texto, quando o profeta Eliseu estava com Geazi, né? E vinham os profetas, o exército da Síria, né, contra eles. E aí o moço, discípulo do profeta, ficou apavorado quando viu descendo aquele monte de exércitos, né? Apavorado. E desesperou, e o profeta falou, não se preocupe, muito mais são os que estão conosco que estão com eles. E aí, o profeta orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Ele orou, Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele veja o que ele estava vendo, porque o profeta estava vendo, tinha visão aberta, ele via, né, o exército do Senhor. E aí o Senhor falou para mim assim, filha, falou meu coração, faz essa oração para essa pessoa. E eu comecei a orar assim, uma oração simples. Eu estou orando assim, Senhor, abra os olhos do fulano, para que ele veja o Senhor. Porque quando você tem um entendimento de que Deus é Pai, que Deus é provedor, que Deus é verdadeiro, você fecha os olhos para as outras coisas. Ele vai abrir os olhos, ele vai ser tocado por Deus, eu tenho certeza disso. Deus vai abrir os olhos dessa pessoa.
Tem alguém da sua família que está precisando de ser restaurado espiritualmente? Peça ao Senhor que abra os olhos dessa pessoa. Ele vai abrir. O Espírito Santo vai convencê-lo do seu pecado. Amém? Eu creio. Você crê? Deus tem poder para mudar os corações. Deus tem poder para abrir os olhos das pessoas. Só Ele. Talvez você esteja desgastado. Você que tem um filho que está longe de Deus. Usa argumentos, fala. Seu filho ou sua filha não suporta nem ouvir sua voz. Muda um pouco a estratégia. Só fala: Deus, abre os olhos espirituais. Porque quando os olhos espirituais são abertos, o coração é transformado. O coração é transformado. Aleluia. A palavra de Deus, em Salmo 34, versículo 10, diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, se não me engano, versículo 4, posso estar enganada, Deus diz para Daniel que nos últimos dias, os homens correriam de um lado para o outro, e a ciência se multiplicaria. E eu fiquei pensando nesse versículo essa semana, fiquei pensando, mas é mesmo? Você está dentro do carro, você fica perdido de ver tanto carro correndo para lá e para cá. Se você for no aeroporto, é avião subindo e descendo o tempo todo. Poxa, Deus falou para Daniel aquilo. Olha lá, obrigado, amado. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento. Tem um que diz assim, que eles correrão de um lado para o outro buscando conhecimento. E tem outra versão que diz, no final, que a ciência se multiplicará. A ciência tem se multiplicado. E as pessoas estão cada dia mais estressadas, correndo daqui para lá, de lá para cá. É uma correria. Os dias estão tão rápidos. Você pensa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Quando você vê, você não deu conta nem de fazer, que já chegou de noite. É tanta coisa, né? Então, mas aqueles que buscam o Senhor encontram descanso. Amém? São supridos por Deus. Então ele diz ainda que o meu Deus suprirá de acordo com as suas riquezas. De acordo com as suas riquezas em glória. Eu gosto de pensar nessa frase, amados, porque fala muito. Segundo as suas riquezas em glória. Você acha que seu Deus, o seu Pai, é limitado? O meu não é não. O seu também não, amém? Diga assim, o meu Deus não é limitado. Nós somos, mas o Senhor não é. Riqueza em glória. Quando o apóstolo está dizendo riqueza em glória, ele está incumbindo aqui, está inserindo aqui nessa frase muita coisa de que Deus é. E que nos próprios versículos mesmo, de Efésios, de Filipenses, ele vai esclarecendo essa riqueza. Então nós vamos ver aqui pelo menos, a primeira riqueza em glória do nosso Pai, está a riqueza da sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo, e todos acham que é uma frase de um hino que ele cantou, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A palavra inescrutáveis quer dizer é incomparável, inexplicável. Então ele diz que a profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus é insondável, é inexplicável, é imensurável. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Ele começa dizendo, a riqueza da sabedoria de Deus. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos nos últimos dias, e nesses dias, sempre o povo de Deus precisou, e precisa mais, chama-se sabedoria. Diga sabedoria.
O Senhor é o dono. Lá em Tiago diz assim: se você não tem, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Para que a gente precisa de sabedoria, irmãos? Será que sabedoria é só para os líderes da igreja? Será que sabedoria é só para aqueles grandes, humanamente dizendo, né? Não, sabedoria é para os simples. Sabedoria é para nós. Nós precisamos de sabedoria. Porque a gente enfrenta na vida, amados, tantas dificuldades, tantos momentos complicados na nossa família, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, para nos relacionar com as pessoas no trabalho, para tudo. E o segredo para sobressair chama-se sabedoria vinda de Deus. Não é a sabedoria dos homens, é a sabedoria vinda de Deus. Amém? E Ele dá. Ele é aquele pai que, se você pedir pão, Ele vai dar pão. Ele não vai dar pedra. E se você pedir sabedoria, Ele não vai te dar burrice. Ele vai te dar sabedoria. Amém? Quantos querem sabedoria? Eu quero. Eu peço quase todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não tenho de mim mesmo. Sabedoria para gerenciar a minha própria vida, gerenciar a minha casa, gerenciar o ministério, gerenciar filhos, netos, aquilo que está ao meu alcance. E Deus dá. Deus dá. Salomão pediu sabedoria para Deus, isso agradou a Deus. Quando você pede sabedoria, Deus se agrada. Principalmente quando é para você ter sabedoria para exercer coisas que glorifiquem a Deus. Porque a nossa vida não é para a nossa glória, amados. A nossa vida é para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória. Outra coisa que cansa a gente é buscar a glória para nós mesmos, irmãos. A glória é para Deus. É de Deus. É para Ele. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Não aceite nada que não venha de Deus para a sua vida, porque tudo é dEle. Tudo é dEle. É dEle. Amém, amados? Então, ó profundidade da sabedoria. E outra coisa, se você quer ser cheio de sabedoria, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui têm pedido sabedoria para Deus? Agora se prepare. Porque quando nós pedimos sabedoria, você vai ter que exercer o temor de Deus. Amém? Porque o temor de Deus é a base da sabedoria. É a base. Sem o temor a Deus, não existe sabedoria verdadeira. Não existe. Ela é corrompida. A do mundo é corrompida. A de Deus é verdadeira. Aleluia. Outra coisa, logo nós vamos encerrar. Vou me esforçar. É às 8? Não. É? Então dá tempo, vai dar tempo. A riqueza da bondade divina disponível para todos. Ele é bom. Nós cantamos uma música, Ele é bom. O nosso Pai é rico em bondade. Ô, Glória, quem deu um amém, dá de novo aí. Deixa eu ver sua carinha, Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Eu vejo assim a bondade de Deus na natureza. Quem vê? Esses dias eu falei uma coisa para minha filha, ela ficou um pouquinho chateada. Minha filha Priscila mora em Anápolis e de vez em quando eu tenho que ir finais de semana para buscá-la, porque ela tirou carta, mas não tem prática para andar na BR, então eu busco para ela passar finais de semana aqui, porque o esposo está trabalhando no Rio Grande do Sul. E sempre que eu vou, a minha neta atrás, eu sempre penso assim, eu quero tirar minha neta do celular. Então a gente está viajando, ela está no celular, né? Aí eu falo assim para ela, eu vejo um IP amarelo, roxo, eu falo, Rebeca, desliga esse celular, olha que lindo, olha as árvores, olha que árvore linda, né? Estou sempre repetindo isso para minha neta. E para a Aninha também, outra netinha, eu vou repetir para o Teodoro, que só tem 1 ano e pouco. Aí eu falei para minha filha assim, depois disso, falei, sabe, filha, aquele momento assim nostálgico, né? Quando Deus me levar, todos nós vamos partir, né, irmãos? Vamos ou não vamos? Alguém que quer ficar aqui? Nós vamos partir.
Quantas pessoas têm partido que eu conheço? Esses dias, irmão, morreu uma menina de 30 e poucos anos que eu conheci com câncer. De repente, a menina jornalista, bonita, apresentadora de TV, morreu assim, rapidinho. Rapidinho. Falei, gente, muita gente morrendo. Aí eu falei para minha filha, filha, quando Deus me levar, você vai sempre que ver uma árvore bem florida, você vai lembrar de mim, porque eu amo as flores, eu amo árvores, amo a natureza. Ah, mãe, ela é muito brincalhona, sabe? Ah, não, mãe, toda vez que eu ver a árvore, agora eu vou ter que, quando a senhora morrer, eu vou ter que chorar. Não, minha filha, não é para você chorar, não. Só quero que você lembre que eu sempre admirei a natureza, porque a gente vê a mão de Deus, a bondade de Deus pela natureza. Sabe quando eu estou muito estressada, cansada e muito agitada na minha casa, eu pego o carrinho escondidinho e vou lá para o Parque Flamboyant. Quem já foi no Parque Flamboyant? Aí eu vou lá, debaixo daquelas árvores lá, um tempão. Eu volto, aí eu vou orando, eu deito na grama ali, sabe, pastora Lourdes, debaixo das árvores, e vou orando, e vou falando com Deus, irmãos, mas é maravilhoso. Deus fala conosco pela natureza, isso é bondade de Deus. Deus é rico em bondade. Amém? Rico em bondade. Outra coisa que Ele é rico em graça. Nosso Pai é rico em graça. Tanto que a graça dele superabundou. Não é nem abundante, é superabundante. Irmão Lindomar. Rebalar machadas, é superabundante. Derrama assim, ó. Vai ver aquele copo que você vai abrir a torneira e vai enchendo, você esquece de olhar a torneira, vai derramando. Opa! De vez em quando, o meu filtro é de barro, sou das antigas. Bem de barro, bem velhinho meu filtro. Eu amo água de filtro. Aí de vez em quando alguém esquece a torneira aberta. Eu chego lá, está toda molhada. A graça de Deus superabunda. Ela se derrama. Ela como uma torneira que fica aberta. E a sua fonte é inesgotável. É a bondade do nosso Pai. Aleluia. Outra riqueza da sua glória que Paulo diz, está em Cristo Jesus. Amém? Através de Jesus, Deus manifestou sua bondade para conosco. Ele manifesta sua bondade. Aleluia. Deus sempre nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Se você for olhar na sua listinha de oração, se você anota, eu tenho um livrinho de oração, que eu coloco aquelas orações, aqueles pedidos mais relevantes, né, mais marcantes. E eu gosto muito de olhar. E quando eu olho, eu vejo, poxa, Deus fez muito mais. Não do meu jeito, mas do jeito dele, que é perfeito. Ele sempre faz além do que pedimos ou pensamos. O que você colocar diante do altar de Deus, você vai receber abundantemente, conforme a graça, conforme a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos ter umas atitudes diante do nosso Pai provedor. Que atitudes são essas? Primeira, uma atitude de receber as bênçãos como bênçãos. Fala assim comigo. Eu preciso receber as bênçãos de Deus como bênçãos de Deus. Mas o que é isso? O que é isso? É assim. Tem gente que recebe bênção, mas nunca dá glória para Deus. Pede, recebe. Quando recebe, a glória é dele. Joga a bola aqui. Ela é minha. Não é não. Não é não. A glória é de Deus, sempre será de Deus. As bênçãos vêm de Deus. Não é nossas. Não fomos nós que geramos. Você pode ser muito bonzinho, você pode ser um crente fiel, mas você nunca vai ser merecedor das bênçãos totalmente. Porque Deus nos dá, porque Ele é gracioso, e graça é favor imerecido. Então receba as bênçãos do papai, provedor, mas dê sempre a glória a Ele, sempre. Você tem um físico bonito, você canta bem, você fala bem, você tem uma empresa que está indo bem, você tem filhos bonitos, inteligentes, você tem aptidões, tudo é de Deus.
Você não pode receber nada de bom que do céu não venha. É de Deus. É de Deus. Então, se veio do céu para mim, tem que retornar para Ele. É como a chuva, o ciclo da chuva. Desce a chuva, sobe o vapor, a nuvem enche, desce de novo. Vem a bênção, a glória tem que ser, sobe. Porque se você não der glória, a bênção vai ficar estagnada. Sabe porque tem muito crente que já foi muito abençoado e hoje deixou de ser abençoado? Por isso. Por isso. Porque deixou de dar glória para quem merece, Deus. Tem prosperidade? Deus. Não é minha, é dele. Qualquer bênção é dele. Aleluia. Então fica essa dica, uma atitude que nós precisamos ter quando somos abençoados por Deus. Receba a bênção como as bênçãos sejam de Deus. Aleluia. Outra coisa, pede a Deus que te abençoe. Tem gente, olha, é a mesma coisa daquele menino que o pai é rico, 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 milionário. E o menino fica passando necessidade porque não tem coragem de chegar para o pai e falar. Acho que isso nem existe, eu estou dando um exemplo, né? Porque quem sabe que tem um pai que tem dinheiro quer pedir dinheiro do pai, né? E pede mesmo, né? Pede até quando o pai não tem, né? Isso. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é linda demais, irmãos. E ela nos ensina a pedir. Deus nos ensina a pedir. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. E se for mesmo para a glória de Deus, recebe mesmo. Recebe assim, de forma abundante. Pode pedir. Talvez você pense assim, não, vou pedir para Deus de novo, bênção. Uai, Ele é um papai rico. Pode pedir. E dê a Ele a glória. Terceira coisa, abençoe os outros, como os filipenses fizeram, né? E a igreja de Filipe não era igreja rica, mas tiraram do pouco que eles tinham e eles deram para Paulo, para o apóstolo Paulo, porque eles enxergaram a necessidade do apóstolo, eles enxergaram que o apóstolo era alguém que vivia para o reino, e Deus supriu Paulo através deles. Eu vou te falar, Deus quer usar você e eu para suprirmos vidas. Amém? Deus quer usar você. Você pensa assim, eu não tenho dinheiro, meu salário mal dá para pagar minhas despesas. Pois sempre tem alguém que tem menos do que nós. Sempre. Eu vou falar uma coisa aqui para a glória de Deus. Vou dar uma honra para uma pessoa que eu amo demais. Eu amo todos, tá, irmãos? Mas assim, eu convivo mais. Pastora Terezinha. Está sempre levando bolo para as pessoas. Sempre. Um dia desses eu fui lá na casa dela só para buscar um bolo de banana que ela fez para mim. Você já comeu do bolinho de banana dela? Ela também levou para você no mesmo dia. Não precisa ficar com ciúme, né, bispo? Você não tem, graças a Deus. Que ela fez para a bispa também. Que se tem uma mulher que honra os bispos, está ali, gente. Honra mesmo. E eu tenho certeza que nunca vai faltar bolo na sua casa, pastora Terezinha. E nem as outras bênçãos. É dando que se recebe. Quando é que você levou um bolo para alguém? Quando é que você olhou um irmãozinho que está com necessidade, que está com um sapatinho gasto? Né? Irmãos, nós temos que estar com a nossa anteninha assim ligada, né? Observando, não para ver se o outro está chique ou deixou de estar chique, não, para ver se tem alguém precisando. Porque Deus quer usar você para suprir alguém que está mais carente do que você. Irmãos, isso é o prazer da vida espiritual, é servir. Diga servir. Para isso que nós estamos aqui, irmãos, é para servir. Servir uns aos outros. Jesus falou, maior é o quê? Serve. Ele nos deu o exemplo. Aleluia. E por último, agradeça sempre a Deus. Sempre, sempre, sempre. Dê graça, sempre, sempre ao Senhor. Vamos ler um versículo. Faltou o ponto 4, não era o final, o terceiro, o quarto. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Que é o que o apóstolo Paulo disse. Em Deus você pode todas as coisas que exaltarão a glória de Deus.
Desenvolva a sua confiança no Senhor como um pai amoroso e provedor que Ele é. Amém? Vamos ler para encerrar Efésios capítulo 3, 16. Se o irmão puder colocar, por favor. Efésios 3, 16. Olha o que Paulo dizia para os Efésios agora, né? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, quem? Deus, Jesus, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito. Nós não lemos lá em Lucas 11, 11, quando fala que Ele nos daria o seu Espírito? Quem te fortalece interiormente? Quem pode dizer? O Espírito Santo. Diga isso. O Espírito Santo me fortalece interiormente. Nessa noite, é uma noite muito especial, como toda noite que o povo de Deus se reúne. Sabe por que é especial? Porque o Pai amoroso se manifesta através do Espírito Santo.